Pessoal, tá aqui o exercício 7, tá? Ele é uma aplicação importantíssima do princípio da incerteza e serve para a gente ver quando a mecânica quântica é necessária, quando eu tenho que usar a mecânica quântica e quando eu posso continuar usando a física clássica, que é mais fácil, geralmente, né? É mais intuitivo e tudo mais. Bom, a ideia é a seguinte, ó. A gente viu que na mecânica quântica existe um comprimento de onda, o comprimento de onda de de Broglie, né? Dado por h sobre p. Veio daquela relação de de Broglie, né? Que o momento é inversamente proporcional ao comprimento de onda da partícula, sendo que a constante aqui é a constante de Planck. Por outro lado, né? Esta equação aqui nos dá a energia cinética média de uma partícula. Tudo bem? Isso vem de onde? Vem da física estatística, tá? Então, P ao quadrado sobre 2m é energia cinética, a gente sabe disso, né? Na média, tá? A uma certa temperatura, você pode dizer que a energia cinética de uma partícula é dado por 3 meios de kBT. T é a temperatura absoluta em Kelvin, né? E Kb é a constante de Boltzmann, que está aqui, ó. Constante de Boltzmann, tá? 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Então, 3 meios de Kt, de kBt, é a energia cinética média que a partícula tem em qualquer instante, né? É a média, tá? E a definição de energia cinética é P ao quadrado sobre 2m. Bom, aí o que eu estou fazendo aqui, ó, no exercício? Pega o P, substitui aqui, né, essa expressão P troca por H sobre lambda. E isola o lambda. Você vai chegar nesta expressão aqui para o lambda, tá? Então, o comprimento de onda em função da temperatura da partícula, ou melhor dizendo, o comprimento de onda da partícula em função da temperatura é essa expressão aqui, tá? H sobre raiz quadrada de 3m kBt. Agora vejam o seguinte. Como eu falei para vocês, o comprimento de onda da partícula mede basicamente a incerteza na posição da partícula, σx, né, o desvio padrão ou a incerteza, né, na posição da partícula. Então esse comprimento de onda tem relação com a incerteza que você tem na posição. Daí vamos supor que você tenha, como no caso do item A aqui do exercício, um sólido, tá? Um sólido com um parâmetro de rede de 0,3 nanômetros. 3 angstroms, né? 0,3 nanômetros. Eu vou fazer uma representação bidimensional aqui desse sólido, com as várias células unitárias, algumas, né, células unitárias. E aqui seria o D, por exemplo, né? O nosso parâmetro de rede. Certo? E o que significa esse comprimento de onda? Bom, é a incerteza na posição da partícula. Vamos supor que lambda é muito pequenininho. O lambda está aqui, assim. O lambda teria esse comprimento aqui, bem pequenininho mesmo, tá? Nesse caso, o D é bem grande comparado a lambda, né? E, portanto, eu consigo calcular o parâmetro de rede ali, usando técnicas de difração de raio-x, por exemplo, né? E eu consigo achar a partícula ali. Tudo bem? Porque a incerteza na posição da partícula é muito menor do que o comprimento característico desse sólido, que é o D. Então não causa nenhuma confusão aqui entre o lambda e o D. Agora vamos supor que eu comece a aumentar o lambda, tá? Se o lambda é muito grande, né? Então vamos começar a aumentar aqui. A incerteza na posição da partícula aumentou. Então eu não sei exatamente onde ela está. Ela está ali em algum lugar, mas com bastante incerteza. Chega uma hora que o lambda se torna basicamente o mesmo que D, né? Então eu não consigo dizer dentro de uma célula unitária do sólido onde está a partícula. Ela pode estar em qualquer lugar. Daí eu tenho que usar mecânica quântica, porque os parâmetros importantes do sólido, como o comprimento, né, do parâmetro de rede, não é suficiente para dizer. Então, vamos supor que eu tenho um elétron. Onde está o elétron? Pode estar em qualquer lugar aqui dentro. Isso é muito fora da física clássica, né? Porque, putz, uma partícula clássica vai estar numa posição definida, aqui, por exemplo, bem aqui, bem ali. Isso é clássico, né? Agora, quando a mecânica quântica diz que ela está em algum lugar, uma regiãozinha assim pequena em comparação com D, a física clássica continua valendo como aproximação,
né? Porque o lambda é muito pequeno ainda comparado com o que eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar o d, né? A posição da partícula ainda tem uma certa incerteza, mas pequena em relação a d. Física clássica ainda é uma boa aproximação. Bom, mas quando o comprimento de onda acaba ficando muito grande, comparável ao d, aí eu perdi totalmente a esperança de usar a física clássica. Tenho que usar a física quântica, não tem escapatória. Entenderam? Então qual é a condição? Deixa eu apagar toda essa coisa para escrever aqui, né? A condição para que eu tenha que usar a física quântica é que o comprimento de onda, lambda, seja maior ou igual, ou aproximadamente igual ao d, né? Quando o comprimento de onda é maior do que d, ou da ordem de grandeza de d, eu tenho que usar a mecânica quântica. Porque daí o lambda é muito grande, que se confunde com tudo que tem dentro do meu sistema, né? Uma célula unitária, o elétron pode estar em qualquer lugar lá, e os outros elétrons eu também não sei onde estão, tá tudo misturado. Só a mecânica quântica para tratar disso. Quando o lambda é pequeno, menor do que d, aí a física clássica vai me ajudar. Funciona, é mais fácil de usar, eu uso a lei de Newton, etc. A mecânica lagrangiana, o que eu quiser. Mas quando o lambda é maior que d, ou da ordem de d, aí não tem escapatória, tem que usar a mecânica quântica mesmo. Né? Então eu tenho que impor para que seja quântico que esse lambda aqui seja maior do que o comprimento característico do meu sistema. Por exemplo, do sólido seja maior que o parâmetro de rede. Deu para entender? E daqui a gente pode então isolar a temperatura, né? Para ver quais temperaturas eu tenho que usar a mecânica quântica e em quais temperaturas eu posso usar a mecânica clássica. Vamos ver aqui, né? Ó. A fórmula é simples, né? H sobre raiz quadrada de 3m kBt, raiz quadrada disso tudo, tem que ser maior do que d. Eu vou elevar isso ao quadrado, dos dois lados, né? Mantendo ali a desigualdade. Aí eu fico com h ao quadrado sobre 3mkt, kBt, é maior do que d ao quadrado. Agora eu vou inverter essa expressão. Eu vou escrever, né, 3mkBt sobre h ao quadrado é menor do que d ao quadrado. É menor do que, perdão, 1 sobre d ao quadrado, né? 1 sobre d ao quadrado. Eu inverti, né? H ao quadrado sobre 3mkBt, inverti 3mkBt sobre h ao quadrado. D ao quadrado, 1 sobre d ao quadrado. Eu tenho que trocar o sinal aqui, né? Porque veja, né? Se 3 é maior que 2, quando eu inverto, né? 1/3 é menor do que 1/2, certo? Então, quando eu inverto aqui, né? 1 sobre alguma coisa, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade ali. O que era maior tem que ser menor. E aí eu isolo a temperatura, né? Deixa eu apagar aqui alguma coisa para escrever a fórmula da temperatura isolada. Vou colocar aqui. A temperatura é... Bom, T tem que ser menor do que H ao quadrado aqui no numerador e no denominador 3m kBd ao quadrado. Tá? Essa aqui é a faixa de temperaturas para que seja quântico, né? Deixa eu fazer aqui uma escala, tá? Ó, vou colocar aqui uma escala de temperaturas, desde o zero, aqui seria a temperatura, né? Medindo a temperatura em Kelvin, e aqui está essa temperatura, vamos chamar aqui de TQ, tá? O TQ está aqui, ó. Tudo bem? Então, abaixo dessa temperatura, eu tenho que usar a mecânica quântica, né? Aqui tem que usar a mecânica quântica, não tem escapatória, porque ali o lambda é muito grande. O espalhamento da partícula, né, o desvio padrão na posição é muito grande. Acima da temperatura TQ, eu posso usar a mecânica clássica, porque daí, né, a partícula já está bem localizada na definição que eu tenho do problema, né? Eu consigo enxergar D como o comprimento característico, né?
e o comprimento de onda da partícula é muito menor que d. Então dá para usar a mecânica clássica. Óbvio, né, que existe aqui um intervalo de temperaturas ao redor de Tq, onde a aproximação clássica não vai ser muito boa, né? Se eu usar a aproximação clássica nessa região aqui assim, é meio nebuloso se vale a clássica ou não. Daí depende do seu grau de precisão que você pretende atingir, né? Tá? A transição entre quântica e clássica não é tão bem definida assim, né? Porque em princípio tem que ser sempre quântico, né? Porque a mecânica quântica é o que comanda mesmo a física de partículas subatômicas, como elétrons, etc. Até mesmo de átomos, né? Mas se você tem uma temperatura muito alta, você pode usar a mecânica clássica. Mas nessa região próximo a TQ é uma região nebulosa, né? Dá para usar a mecânica clássica? Até dá. Mas a aproximação é ruinzinha ali. De preferência, use a mecânica quântica se você puder. Tá? Agora, quando você vai bem abaixo de TQ, aí não tem escapatória. Tem que ser quântico mesmo, senão não vai fazer sentido o que você obtém. Tá? E muito acima de TQ, pode usar a mecânica clássica sem problemas que vai funcionar. Tá bom? Era isso, gente, por esse vídeo. Então, na sequência, para não fazer um vídeo muito longo, eu vou resolver o exercício para o item A aqui, para elétrons, tá? Então, até daqui a pouco aí, segura a função de onda que eu já volto, tá? Até mais.